Olá, você do Estratégia, tudo bom? Vamos dar uma olhada agora num tema bem legal, que é o ciclo de vida de um projeto e como que isso normalmente é cobrado. Vamos lá. Ciclo de vida de um projeto, obviamente, engloba as fases que um projeto passa até que ele seja encerrado, até que ele seja concluído, tá? Normalmente tem algumas pegadinhas em relação a esse tópico. Uma que eu quero passar para vocês é o seguinte: as fases normalmente são sequenciais, mas você pode sobrepor umas às outras, ou seja, não é necessariamente as fases serão, você tem que encerrar uma fase para começar a outra, tá? Ou seja, como aqui está falando, não é necessário que tenhamos que ter finalizado uma fase para iniciar a fase seguinte. Normalmente, a gente tem a transição de uma fase para outra com a entrega. Ou seja, a gente entrega um produto, um relatório, algo que vai ser entregue para que seja iniciada a fase seguinte, tá? Então vamos lá. É bem tranquilo isso, gente. De acordo com o PMBOK, a gente tem essas seguintes fases, que é do início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho do projeto e o encerramento do projeto. Ou seja, basicamente, se você estiver analisando esforço e investimento, você tem o começo do projeto aqui, ele começando, você tem um esforço maior até que chega já na fase final, ele começa a ser reduzido e se encerra, né? Vamos dar uma olhada, então, como isso é cobrado em prova. Existem alguns aspectos, alguns elementos que são trabalhados que você tem que lembrar. Primeiro é o seguinte: os riscos e a capacidade de influência desses stakeholders, ou seja, das partes interessadas. Como é que isso funciona? Gente, é óbvio, se você está no começo de um projeto, o risco de que ele não chegue ao final, ou de que ele chegue sem gerar os resultados que você pretende, é grande, ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa ainda para ser trabalhada, que pode dar errado, pode custar mais caro, que pode demorar, ou seja, o risco lá no comecinho do projeto ele é grande, ele é alto, como está mostrando aqui nesse slide. Você vai chegando mais próximo do encerramento do projeto, esse risco vai fazendo o quê? Vai diminuindo, né? Ou seja, quando chega a um mês do projeto, eu já estou com 95%, por exemplo, das atividades concluídas, o risco que eu tenho que aquele projeto não vai chegar no final é cada vez menor. Ou seja, quanto mais próximo eu estou do final do projeto, do encerramento, é óbvio que tem menos coisa para dar errado, concorda? Então, o que se diz é que o risco é grande no começo e ele vai declinando até chegar ao final do projeto. A mesma coisa acontece com a influência dos stakeholders, ou seja, vamos imaginar que você está construindo, por exemplo, uma estrada. Quando você ainda nem começou a construir aquela estrada, às vezes uma comunidade fazer uma reclamação, fazer um protesto, você tem condição, por exemplo, de alterar o curso da estrada, ou você mudar, botar uma ponte, ou um viaduto, ou seja lá o que for, que não vai impactar tanto aquela comunidade. Agora, quando a estrada está quase no fim, você já asfaltou tudo, está só faltando um outro acabamento, vai ser muito mais difícil você agora chegar e quebrar tudo e refazer, não é verdade? Ou seja, quanto mais tempo vai passando do projeto, quanto mais entregas vão sendo feitas, menor é a capacidade de influência desse stakeholder, ou seja, muitas vezes você não tem mais como mudar. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, uma hidrelétrica. Depois que você está com 80%, 90% da hidrelétrica, você vai desfazer a hidrelétrica para fazer ela em outro local? Já era, babou, né? Ou seja, a capacidade de influência dos stakeholders e os riscos, eles são grandes no começo e eles vão sendo reduzidos até o final, tá? Agora, outro ponto que é trabalhado nas provas é o seguinte, que é a utilização de pessoas e o gasto, como é que isso influencia, como é que isso funciona dentro de um projeto? Gente, se você está começando um projeto, normalmente você não tem muita gente trabalhando para você. Na maior parte das vezes, se você é um gerente de projeto, você tem ninguém. Começa você e aí você vai alocar, contratar gente, alocar pessoas de outras áreas no seu projeto. Ou seja, a utilização de pessoas, ela começa aqui embaixo, né? Aqui embaixo.
E você vai alocando gente, vai trazendo gente, o trabalho vai começando, vai envolvendo mais pessoas, até você chegar a um ponto que você tem aqui o máximo de pessoas trabalhando contigo. O projeto vai chegando ao fim e acontece o quê? Você vai desmobilizando. Atividades que já foram encerradas, aquela pessoa que estava trabalhando, que você não vai precisar mais, você vai ou demitindo ou alocando em outro projeto. Ou seja, a utilização de pessoas vai caindo. O mesmo acontece com o gasto, ou seja, com o investimento mensal ali, investimento naquela obra, naquele projeto, naquele conjunto de atividades que você esteja fazendo. Ou seja, no começo você está executando muito pouca coisa. Então, como você está executando muita pouca coisa, normalmente você ainda não começou a aquisição dos materiais, você ainda tem pouca gente trabalhando, ou seja, você não tem muito gasto com salários e por aí vai. Obviamente, da mesma forma que a utilização de pessoas, ele vai aumentando com a entrada na execução pesada do projeto. O grosso do gasto é quando a execução está toda, 100% ali, muita gente trabalhando, muita coisa sendo comprada e, obviamente, vai se encerrando também com o final ali do projeto. Ou seja, gente e gasto e investimento no projeto começa baixo, aumenta e depois no final ele cai. Já riscos e influência dos stakeholders, ele começa alto e vai reduzindo com o tempo. Ok, pessoal? Outro tópico que é muito cobrado, muitas vezes cai, é a diferença entre o ciclo de vida do projeto e o ciclo de vida de um produto. Gente, um produto, vamos imaginar que você por exemplo, você trabalha numa montadora de automóveis. Então você tem ali, por exemplo, um automóvel como o Palio, tá? O Palio, ele já tem, não sei dizer exatamente, mas imagino que o Palio já tem o quê? Uns 10, 15 anos do produto, que ele já foi remodelado várias vezes, ou seja, durante a vida daquele produto ali, você com certeza teve vários projetos. Teve o projeto de lançamento, depois teve o projeto de remodelação, assim, trocou o modelo e você tem um projeto para lançar aquele modelo novo. Outro projeto, às vezes, para trocar um motor, inserir um airbag. Ou seja, você tem diversos projetos dentro do ciclo de vida do produto, tá? Imagina, por exemplo, como um carro que já teve no Brasil, até hoje já está fora de linha, o Fusca, a Kombi, que ficaram 30, 40 anos sendo vendidos. É óbvio que você tem ali, dentro daquela vida útil do produto, diversos projetos envolvidos. Além disso, o ciclo de vida de um produto ele não tem um limite de tempo certo. Ou seja, normalmente a gente imagina que chegará um dia que ele será descontinuado. Agora, a gente tem produtos que estão à venda há 50, 100 anos às vezes. Então você imagina, por exemplo, um sabonete Febo, tá? Séculos vendendo, leite de rosa, os produtos daquele da vovó lá. Quantos anos não são vendidos aqueles produtos? Ou seja, o ciclo de vida de um produto ele é determinado pelo tempo que as pessoas ainda o demandam. Enquanto tiver gente querendo comprar aquele produto e ele seja viável economicamente, ele vai estar sendo vendido. Já o projeto não, ele tem um tempo para ser encerrado, né? Ele tem, diga assim, um ciclo muito mais curto, né? Então, como a gente está vendo aqui, o ciclo de projeto ele tem as fases que são executadas do início até o seu encerramento. O ciclo de vida de um produto, ele só se encerra com a retirada desse produto de comercialização, tá? Então, não caia mais nessa pegadinha que normalmente a banca gosta de inserir. Ciclo de vida num projeto é determinado no tempo e entrega um produto único. Já um produto não. O produto ele pode ter diversos projetos ali envolvidos e ele não tem um tempo certo, um tempo definido para encerrar. Daqui a pouquinho a gente volta, gente, com outro tema para vocês. Grande abraço, até daqui a pouco.